As palavras podem cair numa profunda falta de significado quando elas são repetidas demais, como aquele graças a Deus, que não significa que você está realmente grato a Deus, mas é só uma expressão de alívio. Ou então quando você fala bom dia e não está realmente querendo desejar um bom dia para a pessoa, só está falando um oi. Ou então quando aquele eu te amo se torna uma simples despedida. Paulo mesmo fala disso em 2 Coríntios. Ele fala, será que eu sou como as pessoas desse mundo que falam sim quando na verdade querem dizer não? E nessa brincadeira boba de tirar o significado das coisas, a gente acaba afetando até o cristianismo. E eu falo isso quando a gente fala demais do Deus cristão. Isso não é muito falado no meio cristão, óbvio, mas é muito falado ao redor do mundo. E quando a gente fala desse Deus cristão, a gente acaba atribuindo um caráter sectário ao cristianismo, como se fosse um departamento, uma religião, só mais uma religião no mundo. E não é isso, o cristianismo é muito maior do que isso. Quando a gente fala que Deus é o Deus dos cristãos, a gente está falando é o Deus que pertence aos cristãos. Isso está absolutamente errado. Deus não pertence a ninguém. A gente esquece da premissa uma das premissas mais básicas do cristianismo, que é que Deus criou o mundo todo. Ele não criou só os cristãos, ele criou todo mundo. Então, assim, independente de você acreditar ou não em Deus, ele ainda é Deus, ele ainda é soberano sobre o universo. Se você acha que uma verdade é mentira, isso não torna a verdade mentira. A gente está acabando se tornando cristãos relativistas nisso tudo. E essa visão quase egoísta de Deus faz com que a gente venda Jesus como um produto da nossa empresa, sabe? Ei, você já experimentou esse Jesus aqui? Talvez seja a solução dos seus problemas. E isso está muito errado. Isso está muito errado. Porque Jesus, ele não é uma solução, ele é a solução. O cristianismo é muito maior do que o que a gente pensa que ele é. Ele não é um departamento, ele não é uma religião, ele não é uma seita, sabe? Ele é muito maior. E uma pessoa que se depara com o cristianismo pela primeira vez e começa a ver através de Jesus, e quando eu falo Jesus, é Jesus assim, na terra, a obra dele, aqui na terra, a pessoa pode ter uma compreensão incompleta do que Jesus estava fazendo ali. Porque a pessoa vai começar a ver Jesus como mais um mestre moral que veio pra colocar, dar alguns ensinamentos, e teve gente que acreditou, teve gente que não acreditou, e isso é basicamente todas as religiões do mundo. Jesus não é um mestre moral, Jesus é Deus. Mas essa visão, começando através de Jesus, ela pode causar problemas. Não estou falando que Jesus não seja o início, ele é o alfa e o ômega, sim. Mas eu estou falando da obra de Jesus. Se Jesus é a salvação, ele necessariamente precisaria de uma perdição antes. Você não dá um remédio se a pessoa não estiver doente antes. E se Jesus é a solução, tem que haver um problema antes. A gente precisa ir antes. E a essência do cristianismo, antes mesmo da obra de Jesus, é de que o homem foi criado para Deus. O homem foi criado para Deus. Isso é mais uma verdade biológica do que uma doutrina religiosa. É como se fosse assim, um peixe foi feito para estar dentro d'água. E é exatamente assim, nós fomos feitos para Deus. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E fora dele nós morremos. Nós morremos não fisicamente, mas espiritualmente. Nós experimentamos morte. A gente não é satisfeito. A gente foi feito para se relacionar com Deus, para ter satisfação em Deus. Só nele a gente pode encontrar o prazer verdadeiro. Mas aconteceu um problema, a gente pecou. E eu já falei sobre o pecado aqui, se vocês quiserem assistir eu vou deixar aí pra quem quiser. A gente pecou, a gente se separou de Deus. E nisso a gente começou a procurar prazer em coisas que não poderiam nos dar prazer. Se eu encontro em mim um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, a única conclusão que eu chego é que eu não fui feito para esse mundo. O nosso lugar de origem é Deus. Esses dias eu tava lendo um livro e do nada veio uma imagem na minha cabeça, uma amiga minha cantando uma música, um refrão de uma música, e eu vi o pessoal todo reunido em volta de uma fogueira, todo mundo lá louvando. Um negócio bem sincero, um negócio bem genuíno, sabe? E me deu muita saudade desse momento, me deu muita saudade daquilo, e ao mesmo tempo eu comecei a perceber que eu nunca tinha estado naquele lugar, eu nunca tinha vivenciado aquilo. E quando eu fui orar, eu senti uma saudade absurda daquilo. Talvez nesse momento eu tenha experimentado um pouquinho do que o C.S. Lewis quis dizer com Sehnsucht, que é uma palavra alemã que significa uma saudade inconcebível de retornar ao lugar de origem. Ali eu senti saudade de uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes. Nunca tinha experimentado fisicamente, porque aquele relacionamento, aquela vida com Deus ali, é o lugar onde eu funciono. Nós nos afastamos de Deus, nós pecamos, e é aí que Jesus entra. Não como um mestre moral que vem colocar vários ensinamentos que ele achava certo, não.
Ele vem como Deus. Esquece essa ideia de que Jesus é um cara que apareceu aqui na Terra e começou a falar algumas coisas. Antes, Jesus é Deus intervindo na sua criação. O mundo é a criação dele e ele se torna criatura. Porque ele precisava intervir, porque o salário do pecado é a morte, a consequência do nosso afastamento de Deus era a morte eterna. A gente não poderia se reconciliar com Deus, e Deus se entrega. Ele se entrega não como um pai que morre pelo filho, não, isso é até compreensível. Ele se entrega como um carpinteiro morrendo pelos bonecos de madeira dele. Ele se entrega como um cientista morrendo pelos robôs. Aí você fala, não, mas eu tenho vida, pô, mas a nossa vida nem se compara com a vida que Deus tem. E ele poderia ter destruído isso aqui tudo, mas ele decide amar. Ele decide amar a ponto de nos chamar de filho depois disso. Esse é o cristianismo. O homem foi feito para o relacionamento com Deus. O homem foi feito para Deus. Só que nós pecamos, nós nos afastamos disso. E Jesus vem para ser a reconciliação do homem com Deus. Sabe, o meu propósito com esse vídeo é mudar a sua perspectiva. Para você parar de ver o cristianismo como uma coisa fechada, uma coisa pequena, e ver ele como uma coisa muito maior, uma coisa muito mais abrangente. O cristianismo não é um departamento da sociedade como a política é, como a educação é, como a economia é, como o entretenimento é. Não, o cristianismo é antes disso. O cristianismo não é a coisa mais importante da vida, não, ele é a própria vida. Ele é a própria vida. Sabe, religião não é denominação. Denominação é islamismo, é budismo, é hinduísmo, é todas essas religiões que a gente chama do mundo. Religião vem do latim religare. Religar, reconexão. Reconectar o homem com Deus. E há um só mediador entre Deus e o homem. O homem Jesus Cristo. Jesus é a verdadeira religião.